Contrate um serviço de seguro viagem com Energia Finances, a sua melhor opção de viagem. Será que o Canadá está pronto para um desastre nuclear? Então vamos falar primeiro do Japão. O Japão está numa área chamada Pacific Rim. Não é esse filme, não é exatamente o que você está pensando. Pacific Rim é uma região do Pacífico onde tem extrema movimentação de placas tectônicas. Não é por acaso que ele tem terremotos direto. Em março de 2011 aconteceu o Higashi Nihon Dai Shinsai, também conhecido como o grande terremoto do leste do Japão. Esse terremoto não foi pouca coisa. Ele foi o maior terremoto já registrado no Japão e o quarto maior registrado no mundo inteiro. Uma das consequências desse terremoto é o que é conhecido como Fukushima Daiichi Genshiryoku Hatsudensho. Ou, em outras palavras, o grande desastre nuclear de Fukushima. Ele se iniciou a 29 km da superfície e a 70 km da costa do Japão. Mesmo assim, ele foi capaz de gerar ondas de mais de 40 metros. E foram exatamente essas ondas que acabaram causando o grande acidente de Fukushima. Com o terremoto, as turbinas da usina se desligaram automaticamente para evitar eventuais problemas de vazamento. O problema disso foi que o terremoto desligou a câmara de resfriamento. Houve sobrecarga, sobreaquecimento e explodiu e deu toda a merda que a gente conhece hoje em dia. We will make America great again. Entre outras coisas, teve explosão de íons de hidrogênio e vazamento de material radioativo, principalmente água contaminada, que acabou vazando tanto para o lençol freático quanto para o oceano. Por muita sorte, não existem vítimas registradas por causa da radiação, mas por causa de todo o problema do terremoto e do tsunami, mais de 15 mil pessoas acabaram vindo a falecer. O primeiro-ministro do Japão, na época, assumiu a responsabilidade juntamente com a empresa que era responsável pela manutenção da usina, e isso gerou uma comoção nacional violenta, tanto que 2 anos depois mandaram desligar todas as usinas nucleares do país. Apesar das usinas terem sido desligadas, elas não foram desconstruídas nem demolidas, elas ainda existem no lugar, e acabou forçando o governo a criar outras medidas para poder se proteger quanto a eventuais casos de vazamento, que ainda podem acontecer, afinal de contas o material radioativo ainda está lá. Entre essas medidas, decidiu-se de ampliar o raio de segurança em torno da usina. Antes eram 10 km e hoje expandiu-se para 30 km. Essa mesma medida também foi apoiada por outros países que utilizam energia nuclear, tal como a Alemanha, a Suécia e outros. Mas o que isso tem a ver com o Canadá? Desde 1958, o Canadá começou a explorar a energia nuclear e mais de 25 reatores foram construídos por todo o país. Curiosamente, só 3 deles estão fora da província de Ontário. A região do sul de Ontário é a mais nuclearizada do mundo. Já estiveram operando entre 12 e 20 reatores durante o mesmo período, desde 1987. Dentre esses reatores existem as usinas de Pickering e Bruce, consideradas como as maiores usinas de geração nuclear do mundo. Caraca, aqui sinistro. Coincidentemente ou não, Pickering é também o reator mais antigo em operação no mundo, o que não deixa ninguém muito tranquilo, na verdade. Na real, o Canadá já teve vários casos de vazamento nuclear que talvez não tenham ficado tão conhecidos quanto Fukushima. Só na estação de Pickering já aconteceram 3 acidentes. E o último deles, em 94, acabou vazando 180 toneladas de água pesada no Lago Ontário. Isso daí deu um bafafá desgraçado. A galera ficou extremamente puta com essa história, mas Pickering não está sozinho. Também a estação de Darlington também teve um caso muito conhecido e triste, na verdade. Mais de 200 mil litros de água contaminada acabaram vazando para fora da estação e afetando diretamente os rios e o lençol freático. As autoridades disseram que, na verdade, a quantidade era muito irrisória e que talvez não fosse muito significativo para o consumo humano. Mas, para efeito de comparação, Fukushima, desde o desastre, já acumulou mais de 1 milhão de toneladas de lixo tóxico que está sendo armazenado e eles não sabem o que fazer. Está ao redor da usina e tudo aquilo ali foi fechado e proibido de entrada. Agora, lembra que eu disse que o Japão acabou influenciando outros países a ampliar o raio de segurança dessas usinas? Olha onde fica Pickering e Bruce. Fica exatamente aqui. Dentro de um raio de 30 km, você pegou Toronto. Sem contar outras cidades que estão ali por perto também. Por mais nerd que eu seja e que eu quisesse daí, a gente não vai ganhar superpoderes, nem garras afiadas ou raios pelos olhos.
Por exemplo, o trítio, que é um dos subprodutos da produção nuclear, pode afetar a tireoide, causando problemas de crescimento, desenvolvimento, coisas bem mais medonhas. Além disso, existe também o césio e o estrôncio, podem causar problemas musculares e leucemia. Apesar de todo esse estardalhaço, a energia nuclear ainda é considerada uma das mais limpas do mundo. Excelente. O problema dela são os subprodutos da produção, que hoje em dia a gente não sabe exatamente como lidar. Então, numa situação perfeita, reatores nucleares poderiam funcionar sem problema. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Se não houvesse o acaso. E é exatamente aí que a gente, Ao ser perguntado sobre o status da usina de Pickering, o engenheiro responsável respondeu de que os sistemas estão funcionando e nós temos condição de manter Toronto em segurança. Isso é verdade. Os sistemas sempre vão funcionar, até que eles não funcionem. Não se esqueça de se inscrever no canal e discutir também outros vídeos que a gente produz aqui no Canadá Agora. E acesse também nosso site, o canadagora.com. Lá você tem acesso a podcasts, artigos e muitos materiais interessantes.